O objetivo principal desse início do capítulo 4 é descrever os campos na matéria. Isso nos leva à ideia de equações macroscópicas, no caso na eletrostática. E isso é feito através de definição de umas funções macroscópicas, entre elas a que vai desempenhar um papel importante no início dessa nossa discussão, a polarização, e que vai nos permitir chegar a um campo produzido por materiais dielétricos. Então, o que é uma equação macroscópica? Né? Qual que é o problema que nós temos? É que quando a gente estudou na eletrostática, né, a gente tinha a lei de Gauss, e a lei de Gauss ela é válida em geral. Né? Só que quando nós estamos na matéria, se nós formos usar a lei de Gauss, nós devemos especificar toda a distribuição de carga. E essa distribuição de carga para um objeto extenso deverá conter todas as cargas que o compõem. Então, é uma descrição que vai ser a densidade de carga microscópica, uma série de funções delta representando as cargas que formam aquele material. E essa distribuição microscópica ela tem uma variação espacial muito rápida, da ordem do espaçamento atômico, que vai se refletir no campo elétrico calculado. Então eu tenho que na matéria, né, a equação é válida, porém ela tem que ser especificada por uma distribuição microscópica, com uma variação espacial intensa, né? Vou pôr no lugar de grande. Variação espacial da ordem do espaçamento atômico, que é uma ordem de 2 angstroms, por exemplo. Então, da ordem de angstroms. Né? E isso vai gerar, então, um campo com uma variação tão rápida quanto a densidade de carga que o gerou. Então, esse é chamado de campo microscópico. Então, a aplicação da equação ela vai levar numa quantidade que vai ser correta, porém não relevante do ponto de vista experimental. É como se a gente estivesse olhando para uma mesa e o que a gente vê na mesa é um objeto contínuo, a gente não vê os átomos que compõem a mesa. Então, nossos instrumentos de medida, no laboratório, os nossos órgãos de sentido, o que eles fazem é uma suavização dessas propriedades microscópicas, nos dando funções suaves que nós interpretamos como as propriedades do material. No eletromagnetismo vai ser a mesma coisa. Quando a gente olhar para a matéria como um todo, o nosso interesse vai ser nessas funções suaves, vão ser médias espaciais das funções microscópicas. Esses campos que são resultados dessas médias espaciais das coisas microscópicas, nós chamamos de campos macroscópicos. E nós precisamos buscar relações ou equações para determiná-los. Então não é útil a gente especificar a carga microscópica e obter o campo macroscópico. A gente tem que ir direto numa equação que já vai nos dar o campo macroscópico. Então, o relevante para o experimento, eu vou chamar de um campo suavizado por uma média espacial. E esse campo eu vou chamar de um campo macroscópico. Daqui por diante, para não confundir a notação, eu vou chamar o campo macroscópico de e o campo microscópico de um E minúsculo. Então eu tenho que fazer a passagem do micro para o macro. O micro é o campo E, o macro é o campo E maiúsculo. O micro é uma densidade de carga ρ micro. O macro é uma média espacial dessa densidade de carga, levando
a uma especificação macroscópica. E eu tenho uma equação micro, que é a lei de Gauss, que, como eu disse, não tem nada errado nela, né? Mas não é relevante porque vai me levar no campo que é dessa forma microscópica, né? E aí eu tenho que fazer uma média espacial disso. Para obter, isso é nosso desafio agora, né? Uma equação macroscópica. Então esse é o nosso objetivo. Então, para começo de discussão, a gente vai partir não da média espacial, que seria o caminho mais matematicamente formal de fazer isso, mas a gente vai fazer um modelo fenomenológico em que a gente vai ver a matéria. Vamos começar o caso dos dielétricos. E eu vou ver uma matéria, por exemplo, que pode estar polarizada como uma expansão multipolar do potencial. Então eu quero calcular o potencial aqui num certo ponto fora, a princípio. E aí, para enxergar quais são as contribuições do potencial, eu faço uma expansão multipolar daqui. E um termo, tirando termos de carga líquida, que é o primeiro termo da expansão, o segundo mais importante é o termo de um dipolo. Então eu vou pensar na matéria para obter esse segundo termo como formada por uma coleção de dipolos e vou reunir esses dipolos numa função suave macroscópica que vai dar origem a uma contribuição potencial aqui macroscópico. Daí eu chego num campo macroscópico também. Então a distribuição de dipolos ela é microscópica em geral. Então, porque em cada ponto eu vou ter um elétron no seu íon e ele, por efeito de polarização, ele pode estar deslocado do centro de cargas positivo, gerando um dipolo. Então, se eu vou especificar cada dipolo, eu faço uma distribuição microscópica e não ganho o que eu preciso, que é o campo macroscópico. Mas aí eu defino uma função suave, que é a polarização, uma função macroscópica, que vai ser 1 sobre um elemento de volume. Vou pôr dentro aqui do somatório. Todos os dipolos reunidos num certo volume. E eu somo sobre todos esses volumes. Eu vou definir assim, fica mais preciso. A polarização num certo ponto R' vai ser 1 sobre um elemento de volume que posiciona aquele ponto R', então delta tal é um elemento de volume localizado por R', e um somatório dos dipolos elementares que estão ali, microscópicos. Quando eu faço essa soma, eu vou obter vou tirar o índice aqui, eu vou obter uma quantidade macroscópica. Então o que eu faço é assim, eu defino uma esfera, somo todos os dipolos dividido por esse volume. Depois desloco o centro da esfera de um epsilon, faço outra esfera e calculo isso. No final das contas, eu suavizo a distribuição microscópica, obtendo uma função macroscópica que eu chamo de polarização. Macroscópica, isso é importante. Então, como que eu obtenho um campo agora devido a esse objeto formado por uma coleção de dipolos? Então, o meu modelo fenomenológico ele é fenomenológico porque eu já parto do fenômeno construído. A matéria está formada por uma coleção de dipolos. E aí eu vou só escrever o potencial dessa coleção de dipolos. Então, para isso, eu recordo aqui qual que é o potencial de um dipolo. Né? O potencial de um dipolo é 1 sobre 4 πε0. O dipolo, escalar um R menos um R, vou chamar de o R de onde eu estou, onde eu tenho um dipolo, né? Dividido pelo módulo de R menos R do dipolo ao cubo. Se for na origem, né, R sobre R ao cubo, ou então um R unitário sobre R2.
R do dipolo posiciona um desses dipolos meus. Então, o potencial que eu vou querer obter fora dessa distribuição vai ser escrito como 1 sobre 4πε0, um elemento de volume, delta tal, somado sobre toda a contribuição de todos os dipolos. Cada um desses dipolos está num ponto que eu vou chamar de RI, e eu divido por R menos RI ao cubo. E como eu dividi pelo elemento de volume, eu multiplico por um elemento de volume aqui, vou chamar de delta tal I. Esse somatório pega todo mundo aqui. Então essa é a contribuição do potencial, né, de um dipolo localizado, de um elemento de volume, né, localizado por um vetor RI. Então vou chamar esse elemento de volume de delta V. Esse elemento de potencial de delta V. Tá, então essa é a minha situação. Vou deixar essa equação mais precisa um pouco. Deixa eu apagar ela aqui e escrever de novo. Vou chamar de 1 sobre delta tal, o somatório de PI ali. E esse elemento de volume que gera o meu potencial, né, eu vou localizar para um vetor R'. Então, eu tenho agora a coisa precisamente escrita aqui. E ela é realmente uma tradução desse potencial de um dipolo, só que agora eu somei sobre todos que estão naquele elemento de volume. Isso me dá um elemento de potencial, quer dizer, um ΔV relacionado com todos os dipolos que eu tenho naquele delta tal. Ora, entre parênteses aqui, eu tenho justamente a definição da minha função polarização em R'. Então eu escrevo esse meu ΔV como 1 sobre 4πε0, o vetor P, polarização de R', escalar R menos R', dividido pelo módulo de R menos R' ao cubo, né, delta tal. Né, que vou colocar uma linha para identificar o material onde eu calculo, né, a polarização. Então essa é a expressão que eu tenho para um elemento de volume delta tal gerando um potencial ΔV. Se eu quero o potencial, basta então eu integrar isso para todos os elementos de volume e assim eu percorro todo o material e faço a minha conta. Então a gente tem um resultado, uma resposta possível, que é essa aqui. Então, aqui eu fiz a passagem do microscópico para o macroscópico exatamente nesse ponto aqui, ó, onde eu saí de dipolos elementares, que são quantidades microscópicas, e defini uma função macroscópica. Então isso aqui é muito importante ficar registrado, que eu fiz uma passagem de micro para macro, a partir da introdução da polarização. A partir daqui a minha equação passou a ser macroscópica. Agora o que eu preciso é usar algumas identidades para escrever essa equação de uma forma que eu possa reconhecer algumas quantidades que vão ser de interesse físico, como densidades de cargas, densidades de volume. Eu quero colocar esse potencial na forma de uma integral de volume de uma densidade de carga sobre R menos R' e na forma de uma integral de superfície de uma densidade superficial de carga sobre R menos R'. Eu vou fazer isso lançando mão de algumas identidades vetoriais. Vou deixar isso para o próximo vídeo para não ficar muito extenso.